Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aí no canal. E hoje, gente, eu tenho uma mensagem maravilhosa que vem de Deus, né? O Espírito Santo, ele age em nossas vidas sobrenaturalmente. E eu percebi, lendo a mensagem de hoje, né, que já está anotada, já tem um tempo. Eu falei que eu ia começar a fazer uma série de devocionais que já estavam até escritos aqui. E tá aqui a minha anotação. E, gente, é impressionante o tanto que Deus nos mostra algo que é palavra, tipo, essa mensagem eu já li há muito tempo atrás, só que aí eu fui ler de novo e Deus mostrou algo diferente e falou assim, por que você não vai pregar? Por que você não vai, não é pregar, é ensinar, né? Por que você não vai ensinar para as pessoas aquilo que você aprendeu? Eu falei, por que não? Então, eu aprendi que, tá aqui a minha Bíblia maravilhosa. E, gente, não tem nem mais espaço para ela. Olha, não tem nem mais espaço aonde anotar as coisas. Porque, graças a Deus, toda vez que eu sento na mesa, eu peço o Espírito Santo para revelar, né? É o mistério que tem na palavra. Porque a gente lendo com nossos próprios olhos, infelizmente, nossos seres humanos, a gente é falho. Então, a gente não tem a sabedoria para entender tudo, né? Tudo vem do Espírito, tudo vem de Deus. A mensagem de hoje é guiados pelo Espírito Santo, né? E a gente precisa buscar o Espírito Santo para tudo, tudo, porque ele é o nosso conselheiro, né? Existem pessoas no reino, se você me vê olhando para baixo é porque eu tô lendo a minha anotação, ok? Existem pessoas no reino de Deus buscando a aprovação de homens, certo? Por isso ainda não vemos milagres com frequência, igual antigamente, igual veio aqui na Bíblia, né? Por isso, o mover do Espírito ainda é muito fraca no meio da igreja, né? No meio dos nossos irmãos. Por isso, o avivamento verdadeiro ainda não está acontecendo. Isso foi uma anotação que eu fiz e que veio ao meu coração no dia que eu estava lendo. E nós vamos ler hoje Atos 2, mas não tudo, óbvio. Então, eu vou dar 5 pontos aqui para a gente enxergar mesmo as coisas que o Espírito Santo nos ensina. 5 pontos para ser capacitado pelo Espírito Santo, ok? O primeiro ponto, então eu vou ler por versículo, tá? O primeiro ponto, que tá lá em Atos 2, para não ficar um vídeo muito grande, tá? Eu vou direcionar aqui aonde você vai ler. Eu posso até ler alguns pontos, mas é só para você entender melhor, né? E aí você aí abre sua Bíblia junto comigo, Atos capítulo 2, e vai junto comigo lendo os versículos, ok? Para não ficar muito grande o vídeo. Então, vamos lá. Primeiro ponto é, se posicione como cristão de verdade. Atos capítulo 2, o versículo 14 ao 21, fala assim. Então Pedro se levantou com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judeia e de todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhe isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como você supõe. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. O que eu quis dizer com isso, né? Porque lá no profeta Joel, fala que nos últimos dias, Deus derramará o Espírito Santo sobre os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos e etc. Eu não vou ler tudo aqui. Então, leiam aí Atos capítulo 2, versículo 14 ao 21. Deus está pedindo para a gente se posicionar. Pedro se posicionou como cristão e não deixou as pessoas zombar deles, achando que eles estavam bêbados de vinho. Quando a gente se posiciona em certos lugares, levando a mensagem, levando a palavra de Deus e falando assim, opa, alto lar, o Senhor diz, pá. Então, a gente se posicionando e mostrando para as pessoas, né, não brigando. O se posicionar não é brigar, o se posicionar é mostrar o caminho para as pessoas. E aí, mostrando mesmo, né, o caminho para as pessoas, elas vão entender
né, mais sobre o seu propósito com Deus, enfim, outras coisas, mas a gente tem que se posicionar como cristão verdadeiro, porque a gente vai estar em reunião de família, reunião de célula, reunião de outros lugares, reunião de amigos, enfim, de outros lugares, e a gente não se posiciona como cristãos, a gente é levado pela onda, a gente vai igual eles estão indo. Não, a gente é de Deus, a gente é de Cristo, a gente tem que se posicionar, seja uma pessoa de Cristo no meio dos lugares, certo? Segundo ponto, ensine as pessoas sobre a Bíblia. Mostre a palavra como exemplo. Pedro, eu peguei isso, também do versículo 14 para baixo. Então, Pedro se levantou, se posicionou e ensinou aquelas pessoas que estavam acontecendo com eles. Pois muito não soube o que é a Bíblia. Muitas pessoas não sabem o que a Bíblia ensina. E também elas não conhecem o Espírito Santo. Então, gente, muitas pessoas quando a gente se posicionar, né, as pessoas, além delas, quando a gente se posicionar, mostrando que a gente é cristão de verdade, né, mostrando mesmo que a gente é seguidor de Jesus, muitas pessoas não vão entender isso. E lá vem a crente ficar falando de Bíblia, mas elas não entendem o que a Bíblia fala. Elas não sabem o porquê que a gente estuda tanto a palavra de Deus. Elas não entendem que estudando a palavra de Deus a gente vai se tornar mais íntimo de Deus e a gente vai conhecer, escutar a voz de Deus. Porque se a gente for um cristão, né, um crente, um evangélico que vive do jeito que vive e não lê a palavra, infelizmente a gente não escuta a voz do bom pastor. A gente não escuta a voz de Jesus, a gente escuta nosso ego. Então, assim, vamos nos posicionar nessa parte e também, além de posicionar, também vamos ensinar as pessoas a entenderem a Bíblia. Já que a gente vai se posicionar como cristão, por que você está numa reunião de família, reunião de amigos? Por que não falar da palavra de Deus? Por que não ensinar as pessoas? Às vezes tem gente com ansiedade, com depressão no meio deles, por que não se posicionar nele e explicar que a Bíblia nos mostra como ser curada dessas coisas? Às vezes tem gente lá terminando o namoro, né? Teve adultério no casamento, enfim, tá tudo aqui na Bíblia, gente. A gente é só explicar para as pessoas corretamente na presença de Deus. O terceiro ponto: ore e busque a aprovação de Deus. Atos 2, do 22 ao 23. 22 e 23 fala assim: Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecido de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, o pregando na cruz. Só até aqui. Gente, a gente tem que orar, buscar a aprovação de Deus e não dos homens, certo? Mas, lá em 2 Crônicas 7,14, fala: se a gente orar, buscar de Deus, de todo o coração, se humilhar diante de Deus, Ele ouvirá a nossa oração. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu orei muito esse versículo na época da pandemia. Abre aí depois, 2 Crônicas 7, 14, você vai entender o que eu tô falando. Quando a gente ora a Deus, a gente se humilha a Deus, a gente se humilha de verdade, de todo o coração, e fala, a gente entende que a gente é pecador, a gente se posiciona diante de Deus como ser humano também. A gente tem que se posicionar não só diante das pessoas, mas também diante de Deus, como ser humano falho, e reconhecer os nossos pecados e se arrepender deles. E aí a gente, além de se posicionar diante de Deus, né, a gente está entendendo que a Bíblia nos ensina isso, a gente vai ensinar para as outras pessoas. E outra, a gente vai orar com mais frequência, conversando com Deus, falando com Deus, tudo que a gente necessita, não aquilo pedindo a Deus as coisas. A gente tem que só entregar nas mãos do Senhor e ser dependente de Deus. Muitas pessoas hoje em dia não entendem que a gente precisa ser dependente de Deus. Por isso que está acontecendo muita coisa que está acontecendo hoje.
As pessoas esqueceram a essência, que é depender de Deus. Somos falhos, pecadores, e esse corpo é uma carcaça que vai morrer, que vai sucumbir, a terra vai comer. E o que está acontecendo com a sua alma? Com o seu espírito? Você está cuidando da sua alma, do seu espírito? Você está cuidando deles? Porque isso aqui vai morrer, gente. A minha aparência, meu corpo, isso aqui é podre. A gente vai morrer, entende? Só que o que vai acontecer com a sua alma? Para onde ela vai? O seu espírito tem que estar forte. A gente tem que se fortalecer em Deus. Se fortalecer no Espírito Santo. Fortalecer o Espírito Santo para poder o quê? Se conectar com Deus. Porque é Ele que vai direcionar a gente para onde que a gente vai. Certo? Se vai ficar com Ele. Ou se infelizmente Ele vai descer lá pro amiguinho lá. Satã, né? Vamos ver. Então é isso, gente. Não deixe de orar também. Então vamos, se posicione, ensine as pessoas a ler a Bíblia e também você, né? Ensine o seu espírito a depender da presença de Deus, lendo a palavra e ore constantemente, né? Buscando a aprovação de Deus, seja aprovado. Lembre-se que a gente aqui na Terra, a gente vive numa faculdade, que a gente precisa passar por provas e provas, dificuldades, se unir com pessoas, às vezes, que a gente nem quer fazer trabalho com elas, mas a gente tem que fazer isso porque a gente tem que ser aprovado por Deus. Mas por amor a Deus, não fazer por nosso próprio ego. Gente, no dia que eu entendi que a nossa vida é uma faculdade, tudo mudou. Minha vida mudou, meus pensamentos mudaram e eu entendi que a minha vida não é minha, a minha vida é de Cristo. E dependendo de como que eu ando aqui na Terra, gente, não sou perfeita não, eu erro, eu peco. E se for para me ganhar alguma coisa, a gente até mente. E isso é errado. Só que Deus, o Espírito Santo, quando está tão forte dentro de você, ele vai te falando, opa, para que você mentiu? Opa, para que você está indo para aquele lado lá? Opa, ele vai te guiando, ele é seu conselheiro. Então, quanto mais a gente é guiado pelo Espírito Santo, mais ele vai falando com a gente o que a gente deve fazer, o que a gente deve, por onde a gente deve caminhar. E ele vai ensinando a gente o caminho, né? Principalmente lendo a palavra de Deus. Quanto mais você se apaixonar, se aproximar de Deus, mais você vai entender quem é o Espírito Santo de verdade. E, bora lá, muitas pessoas então seguem o seu próprio entendimento, né, finalizando aqui, acaba se frustrando, né, temos que buscar o Senhor no que devemos fazer no nosso dia, acordar mesmo, pedir a direção de Deus, para haver a aprovação de Deus. Então, o quarto ponto, dê testemunho do que Deus já fez na sua vida e mostre a sua vida na prática, no dia a dia. Porque, gente, dar testemunho, tem gente que não entendeu que o dar testemunho tem que gerar fruto, tem que gerar mudança. Não é dar testemunho porque eu venci. Não, dar testemunho é você glorificar a Deus. E a pessoa entender que o que aconteceu com a vida dela foi porque Deus fez, não porque ela própria fez. Porque tem gente que, mas eu fumava. Mas eu parei de fumar porque, não sirvo para isso mais não. Foi ela mesma que desejou parar? Ou foi o Espírito Santo guiando ela para ela não mexer com isso mais, mostrando mesmo o caminho que estava errado? Tem diferença. Gente, ser guiado pelo Espírito é muito bom. E você aprender a ouvir a voz de Deus é melhor ainda. Nossa vida é como um espelho para os olhos das outras pessoas. Quem é você? Seja um exemplo para as pessoas ao seu redor. Quem convive comigo sabe muito bem como que eu sou. Eu sou a personalidade de Pedro. Quem ainda nunca estudou sobre a personalidade dos discípulos, um dia eu passo aqui, dou uma palhinha para vocês sobre isso. Mas eu sou a personalidade de Pedro puro. Quem me conhece, né, e quem anda comigo sabe que eu sou brava, eu sou nervosa. Quem olha assim me parece, mas eu sou sim. E eu não tenho muita paciência. Zero. E eu tô falando isso aqui porque o Senhor mostra pra gente que a gente é pecador através disso. Por isso que todos os dias, gente, eu busco a mensagem, eu busco a palavra de Deus e fico lá meditando. Porque, gente, se a gente não meditar
e não anotar o que o Senhor fala com a gente no dia, a gente perde foco. Aí vai falar, o que Deus falou com você? Não lembro. E o que tem isso a ver com Pedro? Gente, Pedro era certeiro. Era aquilo, papum. Ele fazia e pronto, acabou. Era ele que tinha a resposta e pronto, acabou. Mas houve mudança em Pedro. Depois que ele negou Jesus, né? A incerteza que ele nem era crente de verdade, ele só seguia Jesus porque ele achava Jesus maneiro. É o que eu penso, assim, né? Na minha visão. Eu vejo que, tipo assim, havia mudança muito forte em Jesus, né? Em Pedro. E ele entendeu. Depois ele entendeu o ministério dele, ele entendeu o chamado dele. Então, quando você começa a ler Atos capítulo 2, você começa a entender Atos, na verdade, o livro de Atos inteiro é como se fosse o início da igreja cristã, é o início da igreja de Cristo, né? O início de tudo, de como que foi, porque existiam igrejas que não seguiam o que o Senhor falava. Existiam igrejas, infelizmente, pessoas que infelizmente não seguiam o que o Senhor falava, vivia por si próprio. E aí via aquela mudança de comportamento das pessoas de seguir o seu próprio caminho. Aí começa a ignorar as outras pessoas de outras religiões, começa a ignorar as pessoas até do seu próprio convívio, amigos, enfim, e não ensina o verdadeiro evangelho para as pessoas. Então a gente tem que entender que dar testemunho, ser exemplo, dói muito, mas por que dói? Porque Deus esmaga a gente. Quando Deus está te esmagando, se você se sentir esmagado, é porque Deus está fazendo uma obra maravilhosa na sua vida, te dando maturidade para você entender quem é você de verdade na presença de Deus. Aprende isso, ok? Te dei só uma palhinha só. O ponto 5 e último aqui para a gente encerrar. Arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus. Além de ter uma vida transparente e que serve a Deus, precisamos de se arrepender dos nossos pecados. Não praticar pecados e nem ter um pecado de estimação. Precisamos se arrepender de verdade das coisas que falamos e fazemos. Ser batizado é morrer para os seus vícios, para suas vontades, por seus desejos e voltar o seu coração para Jesus, voltar os seus olhos. Porque quem aceita Jesus de verdade e se arrepende de coisas que você fala, né, seu comportamento em si, e ainda aceita ouvir a verdade da palavra de Deus, quer mudar de vida, então quer dizer que você entendeu como é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, como é ser guiado por Jesus. E aí, a promessa de Deus é para todos, porque Deus chamou foi todo mundo, né? Todo mundo, Deus deu isso aqui, deu a palavra para todos. Ah, Marcela, mas eu não tenho uma Bíblia física. Gente, baixa uma Bíblia no seu celular, pelo amor de Deus. Você fica o dia inteiro no telefone, não é possível que você não pode baixar o aplicativo e colocar lá uns devocionais para fazer, né? Tem tanto aplicativo de Bíblia aí maravilhoso para você estudar. Você tá dentro do ônibus? Você tá numa reunião? Às vezes, né? Que, sei lá, enfim. Aí eu fazendo você pecar, me perdoa. Mas enfim, gente, uma coisa eu falo para vocês. Ser guiado pelo Espírito, buscar a presença de Deus para se renovar, o Espírito Santo de Deus, é algo maravilhoso. Porque eu entendi que por quê? Por que eu ignoro as pessoas? Por que a gente precisa ignorar as pessoas de outras igrejas, de outras religiões? Por que ignorar essas pessoas? Não, a gente tem que se aproximar mesmo dessas pessoas e ensinar o caminho. A gente tem que se posicionar, a gente tem que ensinar as pessoas a ler a palavra, a gente tem que ensinar até as pessoas a orar, a conversar com Deus e mostrar para elas que elas precisam ser aprovadas por Deus em tudo que ela faz. Né? Qualquer projeto que ela montar. E outra, dar bom testemunho. Cara, não é ser você, não. É ser a sua vida ser transparente e falar assim, é Deus que vive em mim, não é eu que vivo em mim mesma. É Deus que vive em mim, porque eu entendi que a minha vida não é minha. E quando você batiza, se arrepende e se batiza, é você entendeu que a sua vida não é sua, a vida é de Jesus. A sua vida é de Jesus. E tudo que você faz, você depende de Deus.
Então coloca uma coisa no seu coração, busque fortalecer seu espírito, lendo a palavra. Em breve, gente, em breve, em nome de Jesus, eu vou me preparar para mostrar para vocês como estudar a palavra de Deus de verdade, como é entender do jeito que eu entendo, por exemplo, né? Porque a minha demanda aqui é bem complicada. Meu bebezinho tá chorando. Mas enfim, gente, Deus abençoe muito vocês e que essa mensagem possa ser guiada por Deus no seu coração. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.